Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiane, sou professora de língua portuguesa e no momento estou dando aula de maneira remota. Essa aula de introdução à interpretação de texto é uma das minhas aulas favoritas. Vocês vão sempre escutar eu falando isso, porque, enfim, sou professora de língua portuguesa, então sou suspeita. Se eu escolhi essa disciplina para poder dar aula, algum motivo tem, né? Mas eu gosto de começar essa aula fazendo uma provocação aos alunos, perguntando se eles sabem ler. E a maioria, de uma maneira, assim, muito tímida, responde que sabe, né? Afinal, acredito que todo mundo aí, ou a maioria, tenha sido alfabetizado entre os 5 e 8 anos de idade, e pensa, não, eu sei ler, né? Eu sei ler desde os meus 6, 7 anos de idade, eu fui alfabetizada lá pela professora da classe de alfabetização. Mas não é sobre a alfabetização que eu estou falando, tá? É sobre a gente ler um texto de maneira que a gente consiga compreender e interpretar esse texto, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Deixa eu passar aqui. Foi. Bom, meus amores, a gente vai fazer uma diferença a gente vai diferenciar compreensão textual de interpretação de texto. Ué, professora, não é a mesma coisa? Não. São conceitos muito parecidos, tá? Mas eles têm aí algumas diferenças cruciais para a gente entender os mecanismos de leitura de um texto, ok? Então, o que é a compreensão textual? A compreensão textual é a capacidade do aluno, tá, ler um texto sabendo traduzir o código daquela língua, tá, que vai incluir a escrita e a sintaxe da língua portuguesa, no nosso caso, beleza? Então, a gente vai ter aí 4 estratégias de leitura para a gente poder compreender bem um texto. Número 1, a tradução do código. Número 2, montagem do quebra-cabeça. Número 3, evocação do saber construído. E número 4, planejamento das estratégias. A gente vai, item por item, vendo essas estratégias de compreensão textual. A tradução do código. O código, no caso, é a língua portuguesa, né? A gente nasceu no Brasil, a gente fala português, e a gente precisa saber ler o nosso código, a escrita, ok? Mas quando eu falo de interpretação de texto, meus amores, eu não estou falando só do texto, da escrita, mas eu também falo de outras formas de comunicação. Exemplo, gráficos, imagens, eles também são textos, tá? Quando eu falo texto, eu não estou me referindo só à linguagem verbal, ou seja, ao texto escrito, mas também ao texto como linguagem não verbal, ou seja, gráficos, outdoor, propagandas, fotografia, isso tudo é texto. Então, sempre quando a gente for falar de texto, não entendam só como texto escrito, mas tudo aquilo que eu possa ler e compreender e interpretar. E aí, quando eu falo em ler e interpretar, eu também posso falar da moda, eu também posso falar das roupas, eu também posso falar das pessoas, porque a gente lê as pessoas. Olha só que interessante, né? A gente compreende e interpreta uma pessoa, a maneira como ela se veste, a maneira como ela fala. A gente está aqui nessa live, acredito que a maioria aqui não me conheça, né? E aí vocês estão aí de casa lendo a professora Cristiane, lendo esse adereço que eu estou na cabeça, a camisa que eu escolhi para estar aqui nessa manhã, né? A maneira como eu falo. Então, a gente também lê, compreende e interpreta
roupas, pessoas, acessórios. Então, a tradução do código é eu ter um conhecimento básico de leitura desse código, seja ele uma escrita, seja ele uma imagem, seja ele roupas, tá? Montagem do nosso quebra-cabeça. Aqui eu vou me referir principalmente, deixa eu só um minutinho aqui. Voltei. A gente vai ter a leitura de uma maneira sintática, ou seja, como as peças elas vão se encaixar numa frase, tá? Uma análise sintática, ou como os parágrafos eles vão se encaixar dentro de um texto. Então, eu preciso saber montar ali o meu quebra-cabeça. Quando eu tenho numa notícia um texto e junto desse texto uma imagem, por que o jornalista escolheu justamente aquela imagem para estar ali? Então, a minha compreensão daquela notícia, ela vai precisar se dar de uma maneira em que eu relacione a fotografia e o texto, né? Porque o jornalista ele escolheu um texto e não outro, uma imagem ou não outra para estar ali, ok? Bom, gente, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Para a gente fazer um exercício de compreensão textual. Olha aí. Ideias verdes incolores dormem furiosamente. De uma maneira sintática, essa frase ela está correta. Ideias verdes incolores dormem furiosamente. Tá? Não tem nenhum problema sintático. Mas de uma maneira semântica, do ponto de vista do significado, do sentido, essa frase ela aí fica bem complicada da gente entender, né? Ideias verdes incolores, professora, verdes incolores, a não ser que a gente interprete essa frase num contexto poético, ela não faz sentido para mim, tá? Eu não consigo compreender o que o escritor, o autor dessa frase quis me dizer, tá? Agora vamos a uma outra frase que vocês conhecem bem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Bom, todo mundo, acredito, aqui saiba que esse trecho é um trecho do nosso hino nacional, certo? Caraca, professora, tá esquisito isso aqui. Tá esquisito, sim. Tá esquisito do ponto de vista sintático, né? E isso atrapalha a nossa compreensão semântica, a compreensão do significado dessa frase. Peraí, professora, então você vai me dizer que o hino nacional está errado, não faz sentido aquilo lá. Realmente, eu sempre desconfiei, sempre cantei fingindo que estava entendendo, mas na verdade não estava entendendo nada o que esse hino queria dizer, né? Bom, do ponto de vista sintático e semântico, ele está correto sim, tá? O nosso hino nacional, ele tem uma estrutura sintática que a gente chama de hipérbato, é uma figura de linguagem chamada hipérbato, que vai permitir que a gente mude a ordem, tá, das peças do nosso quebra-cabeça. E aí, das margens do Ipiranga, a gente precisa entender o que aconteceu ali, historicamente, as margens plácidas do Ipiranga, né? Então, a ordem aí, ela está numa ordem indireta, então eu preciso identificar, tá, que nessa construção sintática eu tenho um hipérbato, que é quando eu troco a ordem, tá, dos elementos da minha frase. Um outro texto bem conhecido, né, de tudo ao meu amor serei atento. É um verso de Vinícius de Moraes, tá? E de tudo ao meu amor serei atento. Antes, na verdade antes de tudo, serei atento ao meu amor. Ele está dizendo que antes de qualquer coisa nessa vida, ele
será atento ao amor dele, ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem colocar, tá, aí no chat. A minha ideia é que a nossa live não fique muito longa, então depois eu respondo vocês com calma, beleza? Deixa eu ver aqui no chat se vai aparecer alguma pergunta. Não? Então vou seguir. Evocação do saber construído. Quando a gente lê um texto, a gente não lê sozinho, né? Não é uma atitude passiva, e sim ativa. Quando eu estou lendo um texto, eu estou trazendo a minha experiência de vida, estou trazendo o meu conhecimento de mundo para aquela leitura. E aí, eu vou pedir para que a gente leia, tá? Essa historinha. Na verdade, é o início de uma história. E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre esse mecanismo de leitura que eu preciso ativar para poder compreender um texto, ok? Eu só vou tentar aqui mudar. Vamos lá, gente. Então, retornando, a evocação do nosso conhecimento de mundo. Vamos ler aí, por favor, esse trecho. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita verde partiu sobrelogo. Ela, linda, tudo era uma vez. O pote continha um cesto, um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Reconhecem alguma coisa dessa história? Vocês conseguem ler esse texto e evocar algum conhecimento prévio de vocês, algum saber anterior a esse texto? Bom, eu acredito, se todo mundo aqui teve infância, né, vai reconhecer, principalmente no segundo parágrafo, uma alusão, uma referência ao nosso famoso conto de fada, né, Chapeuzinho Vermelho. Fita Verde no Cabelo é um texto de Guimarães Rosa, tá? Em que ele faz uma releitura de Fita Verde no Cabelo. De Chapeuzinho Vermelho. Se você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, com certeza você, em algum momento aqui, identificou uma semelhança. Se você não conhece, então você não conseguiu identificar. Então, quando eu leio esse texto, eu preciso desse conhecimento prévio para poder compreendê-lo de uma maneira adequada, tá? Agora, se eu não conheço a história de Chapeuzinho Vermelho, a compreensão desse meu texto vai ficar prejudicada. Então, é por isso que é importante a gente ter um vasto conhecimento de mundo. A gente sempre buscar ler bastante, se informar sobre diversos assuntos, para quando a gente poder ler um texto, e quando eu digo ler um texto, lembrando, não é só o texto escrito, é a imagem, é a moda, são as pessoas, é uma leitura de mundo, a nossa arquitetura, né? A nossa cidade. Então, quando a gente olha para um prédio, por exemplo, né, e a gente ali reconhece alguns elementos, né, históricos envolvidos naquela construção. Planejamento estratégico. Nos dias de hoje, quando a gente fala em leitura, a gente tem que pensar num primeiro momento, não só na leitura de textos impressos, mas principalmente de textos na internet, não é verdade? Então,
eu não posso passar essa aula sem falar no nosso planejamento estratégico de leitura, no momento em que a gente lê a maioria das coisas pela internet, né? Mas eu vou dar um exemplo clássico. Por exemplo, se vocês querem comprar um telefone, o meu está aqui tocando, por exemplo, nesse momento. Se vocês querem comprar um telefone, vocês vão pegar um jornal, né? Ah, professora, coisa antiga, ninguém procura. Mas tá, vamos fingir que você vai pegar lá um jornal e vai procurar na página de anúncios, né? Porque você entende que anúncio é a parte ali do jornal que vai vender coisas. Ah, eu estou procurando um emprego, então vou lá na parte de classificados, né? Então eu tenho que fazer ali um planejamento estratégico de leitura daquele jornal para encontrar ali a informação que eu desejo. A mesma coisa o Google, a mesma coisa a OLX e tantos outros sites de busca. Eu vou ali usar uns elementos tecnológicos como os filtros de busca, né? Mas que se eu tiver com uma revista ou jornal em mãos, eu também vou ali trazer algumas estratégias, alguns planejamentos estratégicos para poder ler bem aquele texto. Eu sou uma leitora que gosta de ler crônica. No jornal o Globo, por exemplo, eu sei que fica no caderno Ela, umas crônicas que eu adoro muito, né? Eu gosto de charge. Normalmente, na contracapa do meu jornal, né, na primeira capa, eu tenho uma notícia ali de maior destaque, de maior importância da minha semana, e na contracapa, normalmente eu tenho uma charge também trazendo alguma informação, trazendo ali uma certa ironia sobre algum fato daquela semana. Então, se eu gosto de ler charge, eu já vou ali direto para a minha contracapa do jornal, buscando o que eu quero. Então, a gente precisa também desenvolver essa capacidade de ter um planejamento estratégico de leitura, tá bom? Então, nós falamos aqui sobre compreensão textual, ok? Agora a gente vai passar para interpretação de texto. Eu disse que a compreensão textual e a interpretação textual são conceitos semelhantes, porém, eles trazem estratégias de leitura diferentes para nós, tá? E por que eu coloquei aqui uma imagem grega? Ó, vamos lá trazer o nosso conhecimento de mundo, vamos fazer um exercício aqui de compreensão textual. Por que será que a professora Cristiane colocou essa imagem ao lado do título dessa segunda parte da aula? Aí você vai precisar ler o código, é uma imagem, né? Aí você vai precisar evocar aí o seu conhecimento de mundo para poder ler essa imagem. Que imagem é essa? Ah, professora, é uma escultura. Uma escultura de quê? Ah, parece ser uma escultura grega, um deus grego, talvez. Que deus é esse? Aí eu vou dar uma olhadinha, que ele tem ali umas asas atrás dos pés, né? E na cabeça. Ah, professora, lembrei, é o deus Hermes. E aí, quem conhece um pouquinho de mitologia sabe que esse deus, ele é o mensageiro dos deuses. É responsabilidade dele interpretar as mensagens dos deuses. E aqui, interpretar no sentido de repetir, tá? Repetir a mensagem dos deuses. Por isso que eu coloquei ele aqui. Ele é o intérprete dos deuses. Ah, e aí, uma curiosidade. A palavra hermenêutica, né? É a ciência que interpreta a Bíblia. Durante muito tempo, acreditou-se que para as pessoas lerem corretamente a Bíblia, elas precisavam de um intérprete, de alguém que pudesse ler e interpretar corretamente aquele texto clássico, tá? Algumas expressões... Não, essa daqui depois eu volto. Vamos lá. Interpretação de texto. Eu tenho aqui 3 procedimentos, meus amores. Eu tenho a interpretação como paráfrase, a interpretação como réplica e a interpretação como procedimento dialético, ok?
Então, vamos lá para a nossa primeira maneira de interpretação, que é a interpretação como paráfrase. A interpretação como paráfrase é quando o leitor tenta explicar com outras palavras o que o autor quis dizer. Vocês devem ter feito muito exercício assim na escola. O que o autor quis dizer? E aí a gente vai parafrasear o texto. Voltando ao nosso poema de Vinícius de Moraes, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. A gente já analisou o primeiro verso desse poema, quando a gente estava falando sobre compreensão textual, e a gente viu que, quando ele fala de tudo ao meu amor serei atento, antes, na verdade, ele está querendo dizer que, antes de tudo, ele será atento ao amor, né? E olha só como esse aluno, ou esse candidato, parafraseou esse verso. No primeiro conjunto de versos, percebemos uma declaração explícita ao amor, isto é, atenção total ao sentimento amoroso. Vinícius de Moraes aqui, ele faz uma declaração a um sentimento, ao amor. E aí, olha só a réplica desse leitor. Ah, Camões, se vivesses hoje em dia, tomava uns antipiréticos, uns quantos analgésicos e Prozac para a depressão. Compravas um computador, consultavas a internet e descobririas que essas dores que sentias, esses calores que te abrasavam, essas mudanças de humor repentinas, esses desatinos sem nexos, não eram feridas de amor, mas somente falta de sexo. Então, aqui a gente tem uma réplica do nosso autor, tá? Do nosso leitor, desculpa, para o nosso autor. Estou aqui me mexendo um pouquinho para ver se o sinal da internet melhora. Continuando, a interpretação como procedimento dialético ou como procedimento pedagógico. Aqui o foco é no leitor, tá? É a gente perceber se conseguimos entender de fato o que aquele autor quis dizer. E aí, essa interpretação, ela normalmente vem em forma de perguntas abertas ou perguntas fechadas. As perguntas abertas são as perguntas discursivas, né, em que o leitor ele vai dissertar sobre o que ele entendeu, e as perguntas fechadas são as de múltipla escolha, que no caso a gente tem aqui um exemplo. Então, novamente, o poema de Vinícius de Moraes, de tudo ao meu amor, serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. E aí vem a pergunta, na estrofe acima, a palavra dele refere-se a uma mulher, a um homem ou a um sentimento, né? E como a gente já viu, quando ele diz que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ou seja, por mais que me aparecem outras coisas, dele quem? O amor, né? Do amor se encante mais meu pensamento. Meu pensamento, ele se dedique primeiramente a esse sentimento maravilhoso, que é o amor. Então, a resposta correta aqui seria a um sentimento. Ok? Meus amores, aqui nós temos a nossa fonte de consulta, tá? Caso alguém queira ler um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Tivemos alguns probleminhas técnicos. Normal, né? Primeira live. Na próxima, utilizando, né? Bem
de uma maneira bem youtuber, de ser professora youtuber, tivemos que nos tornar nesse momento. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá? Eu dou aula em mais de um lugar, então, mas em todos os lugares de língua portuguesa, então sempre terá vídeo aqui nesse canal sobre a língua portuguesa, então se inscreva para poder ser notificado quando tiver um vídeo novo, tá? E aí eu vou deixar esse vídeo público para quem quiser saber mais sobre esse assunto, né? Outras pessoas que tiverem interesse, então, se puder também depois curtir e compartilhar para que o YouTube ele possa subir esse vídeo e subir esse canal, tá bom, meus amores? Um abraço, um bom final de semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.